Amigos e irmãos, uma boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, a depender do horário que você verá esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo aqui para noite, né? Um horário diferente do que eu estou habituado a fazer, mas para a gente terminar a semana aí falando de uma coisa importante, né? E que talvez muitos não tenham colocado para você nessa perspectiva. Veja essa matéria do IG. Os Estados Unidos exigem acesso a redes sociais para conceder visto. A nova política afeta estudantes e intercambistas e exige contas públicas e histórico digital de 5 anos. Então agora para você entrar nos Estados Unidos para estudar, ou principalmente residente, o governo norte-americano atual do Trump ele vai fiscalizar qual é o seu comportamento nas redes sociais, qual é a sua ideologia, como você se refere aos Estados Unidos, porque com base nisso ele vai saber se você é ou não uma ameaça. E aí muita gente fala, nossa, isso é censura, isso é perseguição. Esse governo que está aí, ele sabe com que eles estão lidando. Hoje, o chefe do FBI, né, o Sr. Kash Patel, ele disse que vai começar a fazer uma fiscalização ainda mais brutal, mais firme, contra as células adormecidas do Irã que estão dentro dos Estados Unidos e que podem desencadear atos extremistas lá dentro. Eu acho que depois de tantos anos, de tanto imigrante ilegal entrar no país, agora o Trump que assumiu o poder, ele está tentando evitar uma guerra civil, disso explodir nas mãos dele, assim que houver um crash das bolsas, uma crise muito profunda, uma nova doença. Isso é inevitável. E por que ele vai cada vez mais firme nesse ponto? A censura vai ser uma coisa, mas uma das coisas que o governo americano vai colocar é mais inteligência artificial, mais fiscalização nas redes sociais. Cada vez mais a liberdade do ser humano, a nação mais livre do mundo está perdendo aos poucos sua liberdade e na mão de um governo que veio em nome de dar mais liberdade para o povo. Por quê? Porque ele está em guerra com uma facção, que é esse grupo globalista que está do outro lado. Foram os globalistas que abriram as fronteiras europeias e americanas para a entrada de milhões e milhões e milhões de imigrantes legais, estes oriundos de clínicas psicológicas da América do Sul e outros psiquiátricas, né, de outros cantos, chineses com interesses escusos, entrada de imigrantes católicos que são rivais em parte dos que são protestantes, que é a maioria americana, sempre foi a maioria e sempre dominante lá dentro dos Estados Unidos. São responsáveis por um grande número de imigrantes muçulmanos que não se adequam à cultura local, mas a mudam ou ficam isolados na sua própria cultura, com uma visão de mundo que é antagônica à ocidental. Então esses grupos, todos eles foram colocados ali e eles podem a qualquer momento ser financiados e usados, sejam por governos estrangeiros antagônicos aos interesses norte-americanos ou como pelos próprios globalistas que são contrários ao poder dominante atual nos Estados Unidos, que é o do governo Trump. E o Trump ele quer o quê? Ele quer exigir um controle, ele quer controlar essa força ou tentar eliminar ela ao máximo para que não haja uma guerra civil interna. Ou pelo menos que ele consiga fazer aquilo que ele deseja sem que haja um levante tão poderoso capaz de paralisar ele ou de levar à destruição do seu governo ou do seu plano ou mesmo da sua nação. E muita gente não percebe isso, tá? Isso aí foi o próprio chefe do FBI falando sobre há milhões de células, milhares, né, de células iranianas que estão adormecidas dentro dos Estados Unidos, prontas apenas só esperando uma ordem para começar os seus atos. E agora o FBI vai agir com mais força, fiscalizando e vigiando. E agora, para entrar lá dentro, o seu passaporte, se você quiser um passaporte americano, suas redes sociais vão ser fiscalizadas. Eu até entendo. Imagina que você, há 5 anos atrás, aí vários anos, você é uma pessoa que odeia os Estados Unidos, sempre propagou o comunismo, sempre foi antagônico ao capitalismo, às tecnologias, etc, etc e tal, mas agora você quer uma bolsa em Harvard, você quer entrar nos Estados Unidos para estudar e morar lá. O governo americano vai falar, poxa, mas por que você... Nas redes sociais você sempre falou mal de nós e da nossa visão de mundo, agora você quer vir para cá? Por que eu vou aceitar você? Imagina que se num momento de crise, de protestos, você vai se aliar ao lado que é contrário aos nossos interesses. Você é um futuro problema.
Entende isso? Então vamos lá, né? O Departamento de Estado americano formalizou uma nova política que torna obrigatória a triagem de redes sociais para todos os solicitantes de vistos de estudante e de intercâmbio. De acordo com informações do site internacional político, a medida foi comunicada por meio de um cabo diplomático assinado pelo secretário de Estado Marco Rubio nesta quinta, dia 18, e distribuído a embaixada e consulados americanos em todo o mundo. A triagem abrange os vistos das categorias F, M e G e FMJ e inclui estudantes acadêmicos, vocacionais, participantes de programas de intercâmbio cultural, além de professores, pesquisadores e palestrantes convidados. A nova diretriz também vale para turistas que visitem instituições como universidades de Harvard, onde o programa foi testado como projeto piloto. Essa aí o Trump tem entrado em embate bem feroz. Todos os solicitantes devem informar os nomes de usuários utilizados em redes sociais nos últimos 5 anos. Durante a análise, os perfis deverão estar com as configurações de privacidade ajustadas para o modo público. A ausência de perfis ou a manutenção de contas privadas pode ser interpretada como tentativa de evasão, o que pode resultar na recusa do visto. Ou seja, se você se negar a passar o visto, ou a sua rede social, você já não vai entrar. Pessoas que entram lá e dizem que não tem rede social, se você não tem, o governo americano vai entender que você está escondendo informação. Seu visto é negado automaticamente. A triagem abrange plataformas como o X, o Instagram, TikTok, Facebook e redes de origem estrangeira, incluindo chinesas e russas. Embora o fornecimento de senhas não seja exigido, os oficiais consulares devem documentar a análise nos registros do solicitante. Se forem encontrados conteúdos considerados derrogatórios, capturas de tela devem ser anexadas ao processo. Em caso de não haver achados, uma nota deve ser registrada. E aí segue, né? A matéria vai dar alguns detalhes a mais aí, mas eu acho muito interessante isso, tá bom? Agora, essa força que está nos Estados Unidos agora, ela quer centralizar muito bem o poder em suas mãos. E eu quero lembrar uma outra coisa que o Sr. Sam Altman, né, o CEO da OpenAI, disse aí recentemente, de que eles estão... o horizonte de eventos eles já passaram. E que o grande cérebro do mundo já está criado, ele vai ser apresentado nos próximos anos. Nós veremos uma revolução entre 2025 e 2027, com avanços assim absurdos da inteligência artificial, computação quântica, que o mundo jamais viu. Então a produção vai aumentar, a criação de conteúdo, de novas diretrizes, de novas plataformas, de meios de comunicação, de desenvolvimento de novas tecnologias, medicamentos, isso é tudo que você imaginar vai entrar numa fase de evolução jamais vista pela humanidade, né, ou pelo menos essa nova, e que vai revolucionar tudo no mundo. Os empregos, as relações, os governos, e isso está muito perto. Então agora o governo americano, querendo controlar e fiscalizar a ideologia de todo mundo, pensa que essa inteligência artificial, esse grande cérebro do mundo, está coletando informações de todos os cidadãos, da forma que ele se porta em todas as redes sociais. Tudo que ele já escreveu, fala, pensa, curte, comenta, né? Tudo. Não se esqueça que a câmera do seu celular, ela está aqui apenas para observar e ela olha por onde a íris do teu olho ela caminha na tela. O mouse do seu computador também ele é fiscalizado por onde você clica, onde você passa. Tudo isso é visto. Os microfones captam informações, as TVs smarts em casa estão para isso, celulares, etc. Isso é só um lembrete para você do que está por vir, né? Que em nome de manter a hegemonia, em nome de manter o status mundial, vai se ruir uma ordem do welfare state, da liberdade individual, para nós entrarmos numa era onde o coletivo vai estar acima do indivíduo, onde a liberdade será relativa e a segurança, para se ter segurança, haverá um controle, né? E uma subjugação das pessoas de uma forma jamais vista antes. Jamais. E parece que é a nação mais livre e poderosa do mundo. É de lá que está vindo essa agenda tão poderosa, tão forte, e que parece que o povo não está percebendo.
Um forte abraço a todos, Deus os abençoe, até o próximo vídeo.